Sou Camila Saad, sou dentista há mais de 15 anos e transformei a rotina do meu consultório dentro do fluxo digital a partir de Invisalign. Dentro do meu método Must Go, quero transformar a sua rotina também e transformar o consultório de vocês, assim como já transformou o meu. Quando eu decidi entrar para o fluxo digital, eu encontrei uma barreira lá. Parecia algo mais inacessível, um investimento muito alto. E eu, como clínica, dentística, prótese, encontrei algumas barreiras que talvez você também encontre nesse processo. Quando eu entrei para o digital, eu achei que exclusivamente com a minha especialidade eu conseguiria virar essa chave. Mas o que eu não sabia é que o digital pode ser a porta de entrada para um fluxo interdisciplinar. E é aí a nossa grande virada de chave. Eu decidi me credenciar em alinhadores estéticos Invisalign, o que significa que para você clínico que ainda não trabalha com alinhadores estéticos ou só com o seu ortodontista, você coloca um novo produto na sua prateleira. E esse produto pode viabilizar o seu investimento no digital. Essa foi uma grande virada de chave aqui dentro do consultório e de inúmeros consultórios que a gente conseguiu tocar ao longo do Brasil todo, que me procuraram. Se você quer gerar essa engrenagem interdisciplinar que falta dentro do dia a dia do clínico, porque eu sei que tem muitos pacientes que você sabe que deveriam ser conduzidos com ortodontia, mas não vão para o fluxo digital. Existe uma forma de resolver isso. E o fluxo digital, juntamente com o Invisalign, pode te ajudar nesse processo. E você, ortodontista, sente que talvez a sua equipe ou os seus indicadores não te mandem todos os casos? Será que se nós procurarmos eles e perguntarmos quantos casos de fato são indicados e quantos casos efetivamente chegam na sua cadeira, nós vamos ter um número robusto? Eu te garanto que não. Então, para você, eu também tenho um convite. Vamos fazer essa engrenagem interdisciplinar rodar. Além disso, ortodontistas, vocês sabiam que existe a possibilidade de um planejamento protético reverso, que você consegue planejar a sua movimentação ortodôntica com finalização protética e você pode e deve ter acesso a isso? Eu sei que muitos podem me falar que, Camila, eu já me credenciei, mas eu tenho muita dificuldade com a ferramenta, com o site, com as movimentações. Eu também já estive nessa posição. Trabalhei muito para ganhar segurança. Hoje eu faço pequenas movimentações. Mas dentro da Must Go, eu vou te ajudar a entender melhor essas movimentações. E nós vamos conseguir ter mais segurança para trabalhar com esse novo produto na nossa prateleira em casos simples. Dentro dessa engrenagem que eu criei no meu consultório, o maior beneficiário foi o meu ortodontista. Nós criamos parcerias e eu passei dentro do fluxo digital, entregando tratamentos mais completos para o meu paciente, a encaminhar, conduzir melhor esses casos para o meu ortodontista. E isso, pessoal, não tem preço. Dentro dessa minha trajetória, ao longo do que eu venho construindo, que é novo, nós não temos ninguém hoje na odontologia trabalhando em parceria com o ortodontista, como eu estou fazendo e como eu venho defendendo. Não à toa, ao longo desse processo, a Align me convidou, hoje eu faço parte do hall de Key Expert, junto com o meu ortodontista, que também é speaker. E, além disso, fui convidada para ser Key Expert também de Aitero, primeira turma de Expert de Aitero no Brasil. Então, nós estamos traçando uma trajetória, um caminho dentro da Align, dentro do fluxo, dentro das ferramentas que eles nos fornecem, muito boas, muito rentáveis para os dentistas, mas principalmente muito benéficas para o nosso paciente. E vendo tudo isso acontecer dentro do meu consultório, melhorar a engrenagem do clínico, da prótese, do implante, com a ortodontia, a dentística com a ortodontia, tudo acontecendo de forma mais conjunta, eu me vi na necessidade de unificar o scanner do meu consultório. Essa é mais uma grande virada de chave aqui no nosso dia a dia. Foi quando nós adquirimos o Aitero. O Aitero, quando usado como um compartilhamento de dados de toda a equipe, muda completamente o rumo dessa história. Foi aí que a Align, vendo a minha produtividade, vendo a produtividade do meu ortodontista, me visitou na intenção de entender como eu tinha virado essa chave. E a partir daí eu passei a defender com muita força
esse modelo interdisciplinar, essa engrenagem que tem em uma ponta os não ortodontistas, unidos ao ortodontista, dentro de um fluxo onde o maior beneficiário é o paciente. E criei uma metodologia minha, de minha autoria, que eu edifiquei ao longo desses anos, onde eu coloco o paciente em primeiro lugar e, obviamente, se a gente tem o paciente em primeiro lugar e se a gente faz tudo rodar, eu garanto para vocês que o faturamento, e eu estou falando de financeiro sim, de dinheiro, de faturamento, ele vem exponencialmente, automaticamente. A longevidade dos casos vem facilmente porque você ter a possibilidade de fazer um envelopamento radicular num paciente que está com uma retração gengival, você ter a possibilidade de ter uma abordagem mais conservadora num paciente com dente escurecido, com uma pequena movimentação dentária. E hoje nós temos programas com custo reduzido de Invisalign, como é o programa DSP que nós vamos abordar. Então, de inúmeras formas, conseguimos entregar tratamentos conservadores para o paciente, desenvolver a odontologia interdisciplinar dentro do fluxo digital, dentro dessa metodologia que eu criei, que venho desenvolvendo, apoiando, e que garanto para vocês. Vocês vão ouvir muito falar disso. Eu sei que muitos de vocês vão levantar a bandeira que o scanner é caro, que o investimento é alto, que o aluguel é alto, mas eu garanto para vocês, eu já estive na sua posição e olha que eu dei cabeçada, porque eu comprei um scanner inicialmente, para depois finalmente entrar para o iTero e alugar efetivamente esse scanner. Mas eu garanto para vocês, dentro da metodologia, com parcerias entre o orto e o não ortodontista, o clínico, independentemente da especialidade que ele for, é altamente rentável reproduzir o método Must Go. Eu estou falando isso por experiência própria e por experiência dos meus mentorados, dos meus dentistas, em que tive acesso ao consultório deles e consegui reproduzir o método dentro do consultório deles. O que eu estou querendo dizer? O scanner não vira um custo, ele vira um investimento. Porque o que ele alavanca de faturamento para o seu consultório é garantido. Nós temos mais de 450 mil dentistas no Brasil. Eu sei que muitos de vocês podem estar se sentindo engolidos pelo mercado, pelo dia a dia, sentindo aquela necessidade, talvez, de sempre reduzir o preço para ver se alcança o paciente, sempre fazer uma oferta, entrar para as redes sociais, sempre buscando alguma saída, porque o mercado está correndo e está te engolindo. Eu sei que muitos de vocês podem estar passando por isso. Camila, será que eu atingi o meu limite? Será que não vem mais pacientes? Será que eu não consigo avançar daqui? Será que não vem mais parcerias? Mas não. A odontologia interdisciplinar, ela vai chegar com tudo, e eu estou defendendo muito esse ponto porque eu faço estudos embasados nele. Nós não vamos mais ter essa segregação de especialidades, elas vão se unir e o fluxo digital é o caminho. E eu garanto para vocês, ou vocês vão caminhar dentro dele, ou muitos dentistas não tão bons quanto vocês vão largar na frente porque tiveram essa sacação, porque avançaram. Existem muitos pacientes que têm demandas, mas talvez eles não entendam exatamente do que eles precisam. Às vezes chega um paciente aqui para mim querendo fazer uma pequena resina, mas ele não precisa daquela resina. Aquela resina vai lascar 30 vezes se ele não fizer a movimentação correta. Então, o que essa engrenagem efetivamente é? Eu entendo que o dentista clínico, principalmente o dentista que faz aquela clínica do dia a dia, aquela clínica básica de resina, de periodontia, de limpeza, aquela coisa mais do dia a dia mesmo. Ele funciona como um filtro do consultório. Vocês devem concordar comigo que quando um paciente de primeira vez busca o consultório, ele quer uma limpeza, ele quer uma restauração, um dente que quebrou, coisa que o vale, e isso não passa pelo ortodontista, a menos que ele seja o head ali da clínica dele. Na grande maioria das vezes, isso vem para o clínico, o periodontista, o clínico geral, enfim. E esse clínico, ele consegue hoje atender pequenas demandas, e inclusive ele deve atender pequenas demandas. O que seriam elas? Pequenas movimentações de 1 mês, 2 meses, 3 meses, programa DSP, nós vamos falar dos programas. Ou um programa light, pacote com custo mais reduzido dentro da line, e ele faz pequenas movimentações. Mas esse clínico deve saber identificar casos para o ortodontista, deve conseguir enxergar esses casos para o ortodontista e encaminhá-los. Camila, então agora eu virei um caminhador de casos para o meu ortodontista, o que eu ganho com isso? É aí que eu bato muito na tecla da parceria financeira.
Eu sei que tem a parceria em relação ao paciente, de dividir todo o fluxo dele, o caso do dia a dia, mas deve haver uma parceria financeira. Afinal de contas, vocês estão captando pacientes para esse ortodontista, estão conduzindo esse caso e estão vendendo o trabalho do ortodontista. Mas você concorda comigo que se você conhece melhor o trabalho do seu ortodontista, os diferentes pacotes que ele tem, o aplicativo que ele tem de fotografias, o escaneamento, a IDS, todo aquele envolvimento, fica muito mais fácil para você vender esse tratamento ortodôntico? É justamente isso que essa engrenagem gera. A gente precisa de educação, a gente precisa de conhecimento. A gente só consegue abordar aquilo que a gente confia, que a gente acredita, que a gente enxerga. E é isso que é o mais importante nessa engrenagem, munir o dentista de informação sobre o modelo interdisciplinar. E esse modelo é o que justamente vai alavancar o seu consultório. Pessoal, falando um pouquinho aqui de Smile Architect, talvez muitos não estejam familiarizados com o Smile Architect, eu só tenho ouvido falar. Smile Architect é uma ferramenta disponível para o credenciado Invisalign. Qualquer pessoa hoje que se credencia no aparelho Invisalign tem acesso ao Smile Architect. Seria uma espécie de DSD de antigamente, uma possibilidade de você manipular o resultado final protético, seja gengival, seja de instalação de implante, o que quer que seja, dentro do Invisalign, dentro da movimentação ortodôntica. Eu vou ver se a minha equipe, alguém consegue colocar aqui na tela para mim, só para eles terem uma ideia do que é basicamente. Acho que dá para botar em algum lugar aqui na tela. Vamos conversar sobre um caso interdisciplinar? Vem dar uma olhada nesse caso comigo. O paciente chegou para fazer sua limpeza. Durante a limpeza, ele mostrou uma insatisfação com esse black space entre os incisivos centrais superiores. E quando começamos a conversar, eu vi que aquilo incomodava ele. Então eu expliquei que, além disso, ele tinha uma oclusão em topo no lado esquerdo e que aquilo estava comprometendo a dentição dele. Ele já tinha retração no premolar e que era fundamental que ele fizesse um alinhamento dentário. Esse alinhamento, essa movimentação, não pode acontecer comigo. Eu preciso do meu ortodontista, mas eu preciso encaminhar esse caso redondinho para o meu orto, principalmente para garantir a conexão entre ele e o meu paciente. Então eu fotografei o paciente, eu escaneei, eu mostrei no scanner as possibilidades, mostrei na IDS alguns casos parecidos que eu e o meu ortodontista já dividimos, e ele se mostrou muito interessado. Veio numa consulta com o meu orto e então topou fazer o tratamento. Fizemos todo o seu planejamento dentro do Smile Architect, uma ferramenta que permite mostrar o resultado final do restaurativo antes mesmo da movimentação, altamente conservador e de muita valia para o caso do paciente. Esse caso está em tratamento. Em breve eu vou trazer o resultado final. Mas por esse clean check, a gente já consegue ter uma ideia de que ele vai ficar muito especial. Me conta, você já trabalha dessa forma no seu consultório? Não multidisciplinar, mas interdisciplinar, comunicando as especialidades através das ferramentas da Align e levando um resultado ímpar para o seu paciente. Agora, avançando um pouquinho, eu contei sobre essa questão do dentista receber esse paciente de primeira vez. Assim, não existe certo ou errado, mas eu costumo dizer hoje na odontologia que existe uma forma muito melhor e, digamos, mais correta de você abordar esse paciente. Eu vou começar te contando, fazendo um paralelo aqui no caso de um paciente. Dá uma olhada nesse caso completo aqui. Eu vou pedir para a minha equipe passar agora rapidinho. É rápido o vídeo, mas só para vocês entenderem melhor como acontece esse fluxo digital, essa engrenagem, essa abordagem muito mais rica do que a abordagem que a gente está acostumado a fazer. Libera o vídeo para eles, por favor. Esse paciente permitiu que dividíssemos aqui o seu rosto, as suas fotos, por isso vou mostrar todas as fotos. Esse é o paciente. Ele me procurou porque ele achava seu sorriso infantil. Ele é um paciente de 20 e poucos anos, mas um paciente que pretende se casar no curto prazo, que queria cuidar do sorriso, e ele falou: Camila, eu queria fazer uma resina. Falei: poxa vida, eu já estava credenciada na Invisalign, eu tinha esse olhar, e eu falei: não, esse caso eu preciso fazer de forma interdisciplinar com o meu ortodontista. Ah, Camila, você quer dizer que antes você não teria encaminhado esse caso? Sim, eu teria encaminhado o caso com certeza para a ortodontia, mas eu não te garanto que esse paciente iria, porque os pacientes hoje têm pressa, eles querem resolver as coisas rápido. Então, para ele, um clareamento e uma resina nota 7, porque ele sabe que ele tem uma mordida profunda, ele sabe que ele não tem o sorriso adequado, seria ok. Mas para mim, não.
Eu preciso instruir o paciente de todos os benefícios que ele pode ter com a interação das especialidades. Mas mais do que instruir, eu preciso mostrar. E agora, com todas as ferramentas, eu consigo fazer isso de forma mais assertiva. Então, o meu fluxo ortodôntico não é mais falho. E aí que entramos com o Lucas. Como podemos ver, ele tinha múltiplos espasmos, múltiplos diastemas mal distribuídos, além da mordida profunda. E resolver o caso dele com resina era um pecado, sinceramente, antes da movimentação. Então, nós subimos o caso dele no Smile Artet e projetamos o resultado final para que ele visse e ele se interessasse por todo esse processo. Bom, então, dando continuidade a isso, subimos o caso. Meu ortodontista fez toda a movimentação ortodôntica com o meu auxílio. Então, online, ele entra e fala, olha, eu previ isso aqui, eu gostaria que fosse dessa forma, eu falo para ele, eu gostaria de ter menos resina aqui, mais resina aqui, ou se fosse um caso de cerâmica, por exemplo, olha, eu preciso de um pouco mais de espessura, esse dente é um pouco escurecido. Então, tudo isso é detalhado de forma online. A gente abre juntos a IDS e planejamos esse caso. A parte ortodôntica, para então executarmos a parte protética no final. Camila, você me garante que a movimentação ortodôntica vai acontecer? Não. Nada é garantido quando a gente fala de movimentação. Nós temos uma variante muito grande, que é o paciente. Porém, nós temos alta previsibilidade com o Invisalign, e isso para a prótese é crucial. Após isso, feita a ortodontia, já pensando no que eu desejava, eu fui refinar os movimentos, as restaurações, e posso sim mexer em algum movimento ortodôntico que facilite aquela restauração, e foi justamente o que eu fiz. E depois eu retorno para o meu orto. Olha, tá de acordo? Eu intruí um pouquinho o canino para prever essa restauração. Ah, estou de acordo. Então, através das linhas faciais e de Smile Architect, todas as suas ferramentas, conseguimos o planejamento reverso, visualizar como ficaria a restauração antes mesmo da movimentação. Isso, na entrega de uma sequência clínica, entrega muito valor para o paciente. Esse paciente que tinha dúvida, ao ver 2 profissionais discutindo o caso dele, e entregando muita preservação de estrutura, movimentações precisas, resultado final fantástico, esse paciente fecha. Ah, Camila, mas você está gerando muito custo. Não, Smile Architect não tem custo nenhum. O dentista não paga nada mais para conseguir ter Smile Architect acessível. Muito pelo contrário. Ele é uma ferramenta sem custo e que potencializa muito as suas vendas. Te convido a experimentar. Fizemos todo o planejamento e, como vocês podem ver, graças à movimentação, a restauração é muito fina. A resina é muito conservadora. Dá uma olhada de novo. Ó. Olha a espessura da resina e como ela foi ficando cada vez mais fina graças à movimentação correta. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse é o paciente inicial. Se nós fôssemos colocar essas restaurações para gerar o volume necessário para o sorriso dele, olha a quantidade de acréscimo de resina que teríamos. Mas quando fazemos a movimentação dentária e a divisão dos espaços, nós temos uma preservação de estrutura muito grande no sentido de acrescentar menos. Ah, Camila, como assim preservar estrutura se você só está acrescentando? Tudo que você acrescenta também é invasivo, porque para remover, você vai tocar no dente desse paciente. Então, o dentista tem que ter consciência também daquilo que ele acrescenta. Isso, para mim, é um divisor de águas no grupo da prótese. Porque ainda que você fale para mim, Camila, fiz restaurações que só acrescentei cerâmica. Você está acrescentando material, você está fazendo um over-delivery para aquele paciente que poderia receber mínimos acréscimos se fizesse uma movimentação correta. Ou, quiçá, não teria necessidade dessas restaurações. Então, na minha opinião, não trata-se apenas de desgastar, mas também de acrescentar no momento incorreto. Nós conseguimos fazer uma entrega muito mais conservadora, uma equipe muito mais engajada, o paciente fica muito mais satisfeito, ele vê grande valor nesse processo. E capturamos mais casos, porque treinamos os olhos da nossa equipe. Esse é um paciente que eu garanto para vocês que não teria fechado o tratamento se nós não tivéssemos entregado todos os benefícios dele fazer esse tratamento. Então, para mim, é fundamental essa interdisciplinaridade. E claro, mais captura de casos, porque esse paciente fica encantado, ele fala para outras pessoas que me procuram, que foi exatamente o que aconteceu. E como eu só faço casos simplérrimos de DSP, todos esses casos são encaminhados para o meu ortodontista. É uma cascata de desenvolvimento de equipe. E os casos são melhor finalizados, óbvio, porque agora a gente não tem mais aquela odontologia falada. Pro ortodontista, coloca um pouquinho mais para mesial, eu preciso de um espaço X. Agora é tudo arquitetado. É um planejamento reverso orientando ao orto e entregando uma grande ferramenta de vendas. Pessoal, vocês conseguiram ver como funciona? Como é didático, como é fácil? Esse é o meu dia a dia, eu faço isso assim agora, numa fluidez, numa rapidez, as coisas acontecem e eu garanto para vocês,
Muitos podem me falar que o paciente pode achar que, poxa, mas está agregando mais um profissional, vai ter mais um custo, etc. Tem toda uma abordagem, uma técnica de vendas, a gente vai falar sobre isso, mas que impulsiona essa engrenagem de funcionar. E quando o paciente vê a gente ali unido no tratamento dele, você vê esse paciente, ele veio fazer uma resina, ele acabou ficando ali com a gente. Quando ele vê essa interdisciplinaridade acontecendo, ele vem com a gente, porque a gente está entregando saúde para ele. Longevidade, resultados mais prósperos, que vão durar muito mais. É assim, um divisor de águas no dia a dia, eu garanto para vocês. Mas eu quero trazer agora para você um convite especial, para você que está comigo aqui até essa hora, tão dedicado a entender, a compreender essa nova era da odontologia. É o método Must Go. Eu criei uma forma de levar para vocês ele de forma mais completa. É o Must Go Start. Dentro do Must Go, nós vamos estar o tempo todo juntos e conectados. Vou trazer muitos vídeos, muito material, aulas, hot seats, onde a gente vai conseguir trocar bastante. É uma metodologia para que você consiga replicar facilmente dentro do seu consultório, de forma lucrativa, de forma viável. Nós vamos estar juntos o tempo todo. Já de início, no primeiro módulo, a gente vai abordar muito sobre o produto, sobre o ecossistema completo. Todo o fluxo digital, toda essa engrenagem, toda essa parte de interação das especialidades, como que ela vai acontecer. Se você ainda não tem o iTero, se você ainda não digitalizou essa etapa, porque o scanner é uma etapa do fluxo digital, nós vamos criar meios de você conseguir efetivamente entrar para o iTero. Se não estiver nos seus planos, nós vamos viabilizar, de acordo com o seu consultório, uma forma de você participar do fluxo, mas principalmente de virar essa chave e rentabilizar o seu dia a dia com toda a sua equipe. Eu sei que muitos trazem a demanda do iTero, né, do scanner, como entrar ali. Existem diversas formas de viabilizar o scanner, diversas. E nós vamos trabalhar em alguma que torne isso viável para você. Eu garanto para você que se você, um caso, você paga o aluguel do seu scanner. Mas nós temos diversas formas de viabilizar isso. E vamos conseguir. Para aqueles que não têm, vamos viabilizá-lo. E para os que têm, nós vamos potencializar essa ferramenta indescritível de venda. Pode ter certeza que tudo isso será abordado dentro do primeiro módulo e vai te abraçar de forma altamente replicável no seu consultório. Não vamos trazer nada utópico aqui dentro. Pelo contrário, eu quero tornar todo o fluxo acessível para todo mundo. Entrando no módulo 2, pacientes. Nossos pacientes, eu costumo falar que eu não tenho chefe. Eu tenho um montão de chefes. São os meus pacientes, são eles que pagam meu salário, são eles os meus chefes. Nesse módulo, nós vamos trabalhar exclusivamente métodos de captação de pacientes. E esses métodos não são embasados no meu dia a dia exclusivamente, pelo contrário, é um estudo elaborado de onde e como captar pacientes para o seu nicho, para onde você trabalha, da forma com que você trabalha. E por isso os hot seats são tão importantes, para a gente trazer essas demandas e reproduzir isso dentro do consultório. Eu sei que muitos têm medo de se expor ou de parecer muito vendedores para os pacientes e acabam perdendo aquele paciente porque colocam ele numa situação mais comprometedora ou não conseguem abordar o paciente numa posição correta, ali, em que momento abordar, da captação, da atração desse paciente. Nós vamos trabalhar tudo isso e mostrar como o fluxo digital pode colaborar nessa situação. Eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Quantos pacientes vocês acham que passa na cadeira dos seus colegas que poderiam ter uma finalização protética pós-ortodôntica e não estão recebendo, que poderiam ter uma abordagem ortodôntica que não estão recebendo, estão sofrendo tratamentos mais invasivos sem necessidade? Como que a gente vai captar mais pacientes para trazê-los para esse nosso universo? Tudo isso vai ser abordado. Falamos como funciona o modelo, fluxo. Falamos como nós vamos encontrar o principal dessa engrenagem, que é o paciente. Mas agora a gente precisa fazer a coisa rodar. A gente precisa entender de workflow. O workflow abraça todo trâmite que esse paciente passa desde a primeira consulta até a finalização protética. Nós vamos abordar tudo isso dentro desse módulo. Nesse módulo, vamos conversar sobre o que pode dar errado, casos complexos, como abordar esses casos. E temos aqui a cereja do bolo. Vamos ter um convidado, ainda não vou revelar o nome, vamos ter um convidado, um ortodontista, que vai aprofundar, speaker da Line, excelente, com materiais excelentes, assim,
fora de comentários. Ele é fantástico e ele vai entregar uma aula para a gente, onde nós vamos abordar todas essas questões. Casos complexos, erros comuns, como solucioná-los, mostrando com clareza e desmistificando situações mais complexas para vocês, além de trazer alguns pulos do gato para aqueles dentistas interessados em trabalhar com casos mais simples, programa Light, programa DSP. Vamos falar muito sobre isso. Um item muito importante dentro desse módulo. Vamos falar muito sobre finalizações, as tão temidas contenções. Será que vocês têm um protocolo de contenções? O paciente deveria receber um protocolo de contenções, de acompanhamento. Tem dinheiro parado aí também, e principalmente tem muito paciente insatisfeito no pós-tratamento. Sabe como isso se chama? Pós-venda. O pós-venda tem que acontecer. Após a entrega do aparelho, cadê o acompanhamento desse paciente? Vamos trabalhar isso também. Existem furos que nós vamos identificar todos no seu workflow e vamos solucioná-los. E no quarto e último módulo, se vocês repararem, nós montamos uma pirâmide que ela tem 4 etapas em que a gente vai edificando, qualificando o dentista dentro da metodologia de forma muito robusta. E para mim é a campeã de audiência, é o módulo campeão de audiência, é o módulo de vendas. O dentista não está habituado a falar de vendas, a tratar de vendas, e existe método aplicado que eu estudei por muito tempo, fora da odontologia, sobre vendas. Vendas é um processo, existem técnicas, onde a gente vai falar de captação, de oferta, de fidelização. É um módulo muito robusto, em que a gente vai dividir muito, multiplicar muito dentro desse módulo sobre todas as técnicas de vendas, pincel, tudo que a gente puder trabalhar com o fluxo digital, buscando vendas e, de fato, conversões maiores para os seus consultórios, que é o nosso principal objetivo. Isso tudo voltado para a sua equipe. Aqui, em momento nenhum, nós vamos ver o dentista de forma isolada. Nós vamos sempre trabalhar olhando uma forma holística, olhando para toda a sua equipe. Como que a gente vai arredondar essa bola? Imagina se você fecha um caso a mais. Um caso. Vamos trocar aqui em miúdos. Um caso simples, de Light. Hoje ele custa, dentro do programa da Line, R$ 3.400. Você consegue cobrar R$ 3.000 de lucro? Um caso que talvez fosse passar e você não ia perceber, você não ia conseguir identificar, e com a metodologia você treinou os seus olhos? Facilmente. Facilmente. Agora vamos pensar em algo mais simples ainda. Um caso DSP, ali, um apinhamento inferior rápido, que o seu periodontista está lá raspando. Será que você não podia alinhar com o programa DSP? Um apinhamento simples. Livrar o seu paciente daquele reme-reme de 4 em 4 meses, proliferação de tártaro, melhor posicionar aquele dente que está lascando com o de cima. Num programa DSP, se a gente pensar em 10 placas no DSP, deu R$ 1.000 de custo. Facilmente você cobra 3 de lucro, já pagou o investimento. É isso que eu quero fazer vocês enxergarem, os casos simples. Agora pensa comigo, aquele seu paciente que está com caso mais complexo, de mordida cruzada, que está com estalido, que está com dor, que você já está falando há um tempo que ele precisa entrar para a ortodontia. Será que agora, se você trouxer uma bagagem, uma condução, uma consulta mais robusta, esse paciente não vai para o seu ortodontista? Certamente R$ 3.000 de lucro. É essa bagagem que eu quero entregar para vocês. O custo do curso é muito fácil de recuperar. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Prefiro esperar ter mais pacientes antes de investir. Gente, eu tenho um módulo só de captação de paciente. Eu tenho um módulo que eu tenho certeza que você vai assistir e vai olhar e vai falar assim, eu tenho pelo menos 1 dúzia de mensagens para mandar aqui de recall que passou. Eu tenho certeza que nesse módulo você vai ter um insight ali e vai replicar facilmente, porque a sua captação está fluida, ela está no automático, você não está setorizando. Eu tenho certeza que a sua abordagem para esses pacientes, às vezes no Instagram, às vezes no WhatsApp, está passando muito no automático, ele não está se sentindo valorizado. Existe uma técnica que a gente replica muito, que é a baleia no balde. É justamente isso que eu vou te ensinar. A achar esses pacientes de forma mais fácil, porque é muito fácil você achar uma baleia no balde do que num oceano. Isso tudo é técnica. É justamente isso que a gente vai abordar no módulo de paciente. Meu consultório ainda não é digital. Será que esse curso serve para mim? E tem uma outra parecida. Eu tenho o scanner, mas não consegui o retorno.
Por que eu acho parecido? Porque os dois estão desanimados. Um que está na dúvida se o consultório é digital e se serve, não é digital e serve para ele ou não serve, e o outro adquiriu, mas será que isso serve para mim ou não serve? Eu não consegui o retorno. Os dois estão numa situação que não estão confiando no processo. Por quê? Porque não conseguiram entender ainda o fluxo e como aplicar a metodologia. Esse é o grande diferencial. Primeiro, para quem ainda não tem o scanner, será que o curso serve? Com certeza. Existem inúmeras formas da gente reproduzir o fluxo digital sem ter o scanner. Fiquem tranquilos. Além disso, eu tenho certeza que eu vou conseguir te convencer a ter um scanner, mas se você não quiser, não tem problema. Eu, por exemplo, aqui no meu prédio, eu tenho uma radiológica logo embaixo que faz o escaneamento. É só reproduzir a metodologia. O paciente vai ter que se deslocar para fazer o escaneamento, mas a metodologia vai ser entregue. Esse é o importante. Segundo ponto, eu posso te ajudar a viabilizar o scanner. A gente pode buscar parcerias, existem inúmeras formas de a gente conseguir viabilizar o scanner. Eu posso entender como funciona a sua cidade, o seu time, a gente pode avançar de várias formas, eu te garanto. E para aqueles que já adquiriram o scanner e não conseguem rentabilizar, é justamente isso que a gente vai fazer. Criar uma forma dentro do seu consultório para você parar de apoiar o jaleco no seu scanner, para você fazer com que esse scanner atinja a sua máxima de produtividade, que é esse o nosso objetivo. Muitos dentistas e muitos cursos falam, você tem que escanear todo mundo, mas existe uma forma para você introduzir uma consulta de scanner. E é isso que eu quero fazer. Eu quero te mostrar como replicar uma consulta digital, começando lá pelo aplicativo da Align de fotografias, que a gente vai abordar muito esse aplicativo, tremenda ferramenta de vendas. E aí a gente vai navegar por esse fluxo, passando pelo scanner e tornando ele, elevando ele à sua máxima potência. Podem ficar tranquilos em relação ao quesito scanner. Isso a gente vai desvendar fácil. Vamos ver mais uma aqui. Eu sou clínico e tenho medo de errar casos Invisalign, já que não sou ortodontista. Pessoal, eu penso da seguinte forma. O clínico credenciado, para ele, os casos simples. Não tem por que o clínico se aventurar em casos complexos e ter dor de cabeça se ele não vai se aprofundar no estudo. Na minha opinião, é a mesma coisa que alguém começar a fazer implante e já querer fazer um levantamento de seio. Não funciona, a gente tem que trazer bagagem. A metodologia preconiza muito a união das especialidades. E por isso os casos complexos para o ortodontista. E essa parceria é altamente rentável. Eu ensino a você como construir uma parceria rentável financeiramente, repasse financeiro, organização financeira com a sua equipe. Tanto o ortodontista com o clínico para finalização protética, quanto o clínico com o ortodontista. Independentemente de quem é o head do seu consultório, se é o orto ou se não é o orto. O importante é que o maior beneficiário seja o paciente. Isso graças às parcerias que nós vamos criar. Sou ortodontista e já domino o Invisalign. Esse curso é para mim? Quem dera se o meu ortodontista estivesse aqui para responder. Com certeza. O nosso objetivo aqui é unir a equipe. Então, eu preciso, inicialmente, munir o ortodontista de ferramentas para levar para a sua equipe, para que eles sejam captadores, vistam os óculos do ortodontista e enxerguem mais casos. Se o ortodontista não educar a sua equipe para captar casos, como que ele vai recebê-los? Existem inúmeros ortodontistas que, enquanto eu fazia consultoria, me contrataram para que eu ensinasse a equipe deles do que eles eram capazes. Porque existem muitos casos passando na cadeira da equipe que não estão chegando no ortodontista e deveriam chegar. Mas a equipe não tem conhecimento, primeiro, de encaminhar, conduzir. Segundo, não tem educação sobre tudo que Invisalign é capaz de fazer. Não conhecem as modalidades, não conhecem os tratamentos mais acessíveis e, principalmente, o ortodontista que, óbvio, além de aprender sobre vendas, sobre captação de paciente, sobre como esse workflow pode acontecer dentro da equipe dele, ele vai aprender sobre o fluxo orto-restaurativo. Ortodontistas podem esperar. Essa segregação de especialidades vai acabar. Vocês vão ver cada vez mais nos congressos, e nós temos o Mundial de Ortodontia que vai acontecer agora recente, que nós vamos levar uma aula sobre o fluxo orto-restaurativo. Já é uma realidade. E digo mais, por que não o ortodontista solucionar pequenos casos pós-ortodontia? Por que segregar tanto? Se esse paciente quiser dar continuidade, nós temos Smile Architect a nosso favor. Temos Design Suite, que podemos abordar um pouco também, a nosso favor. Isso tudo ao dispor do ortodontista também. Então, certamente o curso é para ortodontistas. É a grande oportunidade do ortodontista unificar a sua equipe. Certo?
Must Go é assim, é o meu segundo filho, eu já tenho um filho, mas é o meu segundo filho, eu cuido dela com muito carinho, com muita dedicação, já levei a muitos lugares. Para vocês terem uma ideia, eu levo esse modelo de trabalho, toda essa bagagem para consultórios, já tive a oportunidade de levar em consultórios, em dentistas de forma mais personalizada, em franquias através da Align, em mentorias através da Align, e hoje ter a oportunidade de trazê-las para vocês de forma tão objetiva e lapidada é, sem dúvida nenhuma, uma grande realização para mim. Então, é isso, vou encerrar por aqui. Espero por vocês do outro lado. Até lá!